Uma boa noite a todos. Maranata. E nós? De que lado? De que lado? O quarteto não podia ter respondido. Nós o veremos. Amém? De que lado? Por que não do lado esquerdo? Porque do lado esquerdo não são lados abençoados. A Bíblia fala que Jesus Cristo vai colocar um grupo à sua direita e o outro à sua esquerda, e os que estão à sua direita ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Os que estão à sua esquerda ele vai dizer: apartai-vos de mim. O certo é que nós todos verão Jesus voltar. Todos estarão presentes no momento da volta de Jesus, estarão acordados e vivos. Claro, nós sabemos que existe aí uma separação entre um tempo e outro, mas que todos vão ver, e nós o veremos do lado certo, do lado direito. Espero que esta igreja, todos o vejam do lado direito. Todos estejam prontos e preparados para que no momento da volta do Senhor Jesus, você possa dizer para o Senhor e dizer assim: este é o nosso Deus em que eu aguardava o meu Jesus. Que você possa dizer isso, que isso seja uma realidade na sua vida, que a volta de Jesus, que é o Espírito Santo, arda no seu coração, que seja uma verdade em todos os momentos da sua vida. Ora, não é por isso que somos adventistas do sétimo dia? Por que adventistas? Porque aguardamos a volta do Senhor Jesus. Meus queridos amigos, preparar-se para a volta de Jesus é um ato que começou no momento em que você desceu lá no tanque batismal, no momento em que você foi sepultado, e no momento em que você ressuscitou um novo homem. Mas o velho homem continuou vivo. E é preciso que todos os dias você reafirme que morreu com Cristo, porque esse velho homem vai estar querendo ressuscitar em você todo dia em que você estiver vivo. E um dia você possa dizer como Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que você possa dizer isso. Que você, quando Jesus Cristo voltar, você possa lembrar-se das palavras do Antigo Testamento do meu amigo Josué: até aqui o Senhor tem me ajudado. Meus queridos irmãos, estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra. Não duvidem disso. Não duvidem disso. Jesus está perto de voltar. Jesus está perto de voltar. Jesus vai voltar. Jesus está perto de voltar. Amém? Eu estava querendo ouvir o amém. Jesus está perto de voltar. Jesus vai voltar agora. Você sabe o que acontece? Se você ainda não observou por trás das cortinas o que está acontecendo nesse mundo, é porque você não parou para analisar e está vivendo de uma forma como? Despreocupadamente. Os irmãos, nós estamos vivendo muitos despreocupadamente. Quando já se ouviu, pelo menos eu tenho já meio século, passei uma coisinha, eu nunca ouvi falar que precisasse usar uma máscara todo mundo. Todo mundo. Que eu gripado usasse uma máscara, porque isso era uma coisa notória. Eu estava gripado, eu usava uma máscara para que o vírus da gripe não passasse para você. Não é interessante? Hoje todos, e eu estou aqui sem máscara, dizendo claro, porque eu estou distante de vocês, e essa distância, e só sou eu que estou nesse momento, não tem problema. Mas quem já se falou disso, irmãos? Aonde já se viu isso? Claro, isso são acontecimentos da volta de Jesus, sabiam disso? São pragas. Não sei como viriam, o Senhor sabe. Como elas iriam acontecer, o Senhor sabe. Como viriam as pragas, o Senhor sabe. Mas o que está sendo arregimentado nesse mundo, o que está sendo cogitado por trás das cortinas é escalabroso, é estrondoso, é arrepiante, é pavoroso. O que os homens estão preparando
para a destruição da humanidade e é uma coisa horrenda. Mas Deus é o soberano. Deus é o dono do universo. Deus comanda tudo e todos, e operando Ele, ninguém impedirá. Quero dizer para vocês que lá no passado, voltando cerca de 4, 5 mil anos atrás, houve uma nação que estava sendo subjugada por outra. A nação estava sendo massacrada, humilhada, pisoteada, violentada por outra nação. Aquela nação que estava sendo massacrada clamou ao Senhor, e o Senhor lembrou-se das promessas que tinha feito ao seu patriarca, e com a mão poderosa tirou a nação de Israel do jugo do Egito. Deus, quando opera, ninguém impede. O santo de Deus, quando ajoelha-se, até o diabo treme. A oração que nós cantamos aqui é uma verdade pura. Quando eu oro, todo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, o inimigo treme. Pode ser quem quer que seja nesta sala, qualquer que seja nessa sala, não importa quem seja você, não importa se você nesse momento é adventista ou não, não importa se você nesse momento sente-se forte ou fraco, quando você se ajoelha e abre o seu coração a Deus, o inimigo treme, porque você está conversando com o Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que os céus desceu até nós. Meus queridos irmãos, nessa pequena introdução eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós tínhamos colocado um hino para começarmos, mas eu resolvi dar uma pausa nesse hino, porque o quarteto tem cantado tão belamente, né? Na verdade é um trio e eu estou aqui sendo enxertado na videira, viu, irmãos? Esse meu irmão Gabriel, seus outros me chamaram para participar do quarteto e eu estou aqui procurando saber em qual lugar eu vou ser enxertado, porque duas vozes graves fica meio difícil um passar para ser mais baixo, né? E aí eu estou achando que eu já sei qual é o meu lugar, irmão. Mas queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos falar sobre os acontecimentos da volta de Jesus, algumas coisas, mas eu queria deixar esta igreja hoje com uma pulga atrás da orelha. Eu queria deixar esta igreja hoje de uma forma que ela tivesse essa leitura desta parábola que nós vamos ler de uma forma diferente, que você visse de uma forma diferente. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, não é verdade? Eu não acreditava nisso, vocês acreditam? Quando eu olhava na Bíblia e dizia assim: eis que eu estou à porta e bato, toda vida que eu olhava, que eu lia, eis que eu estou à porta e bato, eu entendia todas as vezes que era alguém. Então não tinha muita coisa diferente aí. Isso. O que eu quero dizer para você é que esse versículo de que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e eu ficava assim, digo, Senhor, como se renova? Quando foi um belo dia eu lendo aqui Mateus capítulo 25, que vai do versículo 1 até o versículo 13, aonde nós iremos ler. Eu costumeiramente, lendo a palavra do Senhor, conhecia de có e salteado, de frente para trás, a parábola das 10 virgens. E chegou um dia que eu disse: Senhor, eu estou lendo a palavra do Senhor, mas eu não queria entender dessa forma aqui, está muito óbvia. E Papai do Céu, como se renova a cada manhã,
ele me disse: filho, procura um pouco mais. Meus irmãos, vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor. Então, versículo 1: o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram consigo azeite. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, comprai-o para nós, ou para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Vocês conhecem essa parábola? Vocês entendem essa parábola? Desculpem, foi de proposta. Vocês conhecem a parábola? Entendem a parábola? Quem são as 10 virgens? Quem são as 5 nécias? Quem são as prudentes? E eu me perguntei: Senhor, essa parábola é muito óbvia, o Senhor já explicou. Meus queridos, eu comecei a compreender que, primeiro, as 10 virgens está aqui dentro da igreja. Está aqui. Somos nós, as 10 virgens. Quantas 10 virgens já estiveram nestes bancos? Quantas pessoas já passaram neste banco da igreja? Quantas pessoas já passaram na história da igreja, na história do evangelismo, na história do evangelho, na história de Cristo? Quantas já passaram? Quantas virgens já passaram? E aqui vamos começar agora a esmiuçar um pouquinho essa parábola de uma forma diferente, assim como eu vi. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Essas 10 virgens representam um povo de Deus que, tomando as suas lâmpadas, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é a lâmpada? A lâmpada então aqui é a palavra do Senhor. E agora o azeite, quem é o azeite? O Espírito Santo. Então todas as virgens tinham as lâmpadas e o Espírito Santo. Todas tinham as lâmpadas e o Espírito Santo. Não é interessante? Já começou a ver diferente. Todas as virgens, as nécias e as prudentes, tinham as lâmpadas e o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus não deixa de trabalhar no coração do homem, em momento algum, quer ele seja ímpio, quer ele seja justo, quer ele queira, quer ele não queira. O Espírito Santo diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entro. Então, as 10 virgens representam o povo de Deus, levando a palavra de Deus. Não estão lá fora, estão aqui dentro. São os adventistas do 7º dia. Vocês e eu fazemos parte deste grande grupo infinito das 10 virgens. Sabe por que infinito? Porque a Bíblia fala que era uma multidão que não se pode contar o número dos salvos. Mas a Bíblia também diz que o número dos ímpios serão como a areia do mar. Então os dois grupos são grupos incontáveis. As 10 virgens estão aqui dentro. Tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando no coração de cada um aqui nesta igreja, independentemente de cor, idade, sexo,
independentemente, o Espírito Santo está trabalhando. As 10 virgens somos nós. Não vão estar, elas estão. Não serão, elas são. Continuando a palavra do Senhor, ele vai dizendo aqui o seguinte: 5 delas eram prudentes e 5 loucas. O que diferencia uma virgem prudente de uma virgem louca? Pelos frutos vos conhecereis. Sim, muito bem. Mas o Senhor vê além dos frutos. O Senhor vê além dos frutos. O que diferencia as loucas das prudentes? Meus queridos, o que diferencia as loucas das prudentes é a entrega total e restrita a Deus. Quando você coloca o seu pai e a sua mãe na frente de Deus, você não é digna de Deus. Quando você coloca o seu filho ou a sua filha na frente de Deus, você não é digna de Deus. Eu digo você entende, eu estou falando nós, estou falando eu. Quando eu coloco o meu trabalho na frente de Deus, eu não sou digno de Deus. Quando eu coloco a minha vida, o meu eu, o meu querer, a minha vontade à frente de Deus, eu não sou digno de Deus. Porque aquele que amar ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, diz o Senhor. Aquele que amar o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim, diz o Senhor. Aquele, pois, que tiver o seu trabalho, a sua profissão ou as suas coisas diárias mais do que a mim não é digno de mim, diz o Senhor. O Senhor diz: aquele, pois, que a mim amar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e quiser ganhar a vida, deve perder essa vida. Você sabe o que é perder a vida? Ser louca. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então seja louco. Entendeu o sentido da loucura aqui? A loucura de ir contramão ao mundo, a loucura de não aceitar as coisas do mundo, a loucura de não se subjugar ao mundo e aos seus costumes. Nós estamos vendo dentro da igreja os costumes entrando dentro da igreja. São vários, não vou citar aqui quais, mas você vê, você não é doida, você não é louca, você não é cega. A igreja está perdendo os costumes corretos e ganhando, adquirindo costumes novos. É no vestir, é no cantar, é no comer, é no falar, é no andar. O profano está subindo no púlpito da igreja. Ou seja, o fogo estranho está chegando aqui e colocando e se firmando aqui. Por quê? Porque os marcos não são mais respeitados, nem pregados, nem vividos, nem ensinados. Os marcos não são. Sabe por que os marcos não são? Porque tem medo de perder aqueles que se apavoram com isso, ou que ficam aterrorizados, Deus não é Deus de brincadeira. Aquele, pois, que quiser seguir a Cristo, tome a sua cruz e siga-o. Os adventistas do sétimo dia, lá no passado, foi chamado com uma missão de que vós que clamam no deserto, a mesma missão de João Batista. João Batista era considerado louco, é um doido, esse é um doido, isso come gafanhoto, mel silvestre, se veste com pele de cordeiro e vive morando debaixo das cavernas, isso é um louco. Mas ele, quando dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o vosso Deus. Enquanto você não for como cristão, mal visto pelos seus, significa que você está junto com eles ali fazendo alguma coisa. Você sabe o que acontece no meu trabalho? O pessoal não gosta muito de mim. Sabe por quê? Porque 99,9% das coisas eu não participo. Quando vem um assunto
Eu digo, olha, a Bíblia diz assim. Lá vem João, você com negócio de religião. Eu digo, não, estou falando de Deus. Não, mas porque você tem a mente muito quadrada. Eu digo, é o meu quadradinho que vai dar certo. Deixa o redondo para os outros. Mas eu estou falando assim, gente, para vocês entenderem o que significa ser louco e o que significa ser nécio. Mas aqui está dizendo que o nécio é aquele que não dá ouvido às coisas de Deus, e o prudente é aquele que dá ouvido às coisas de Deus. Então, nesse sentido, aqui dentro, você sabe o que é ser prudente, mas lá fora, o prudente é aquele que se tornou louco para o mundo. Todos olham para você e vê você de uma forma diferente. Para aquele camarada, o cara não bebe, o cara não fuma, o cara não faz nada, o homem só vive... Aquela menina não quer ir para canto nenhum, não quer namorar com ninguém, só quer namorar com o povo da igreja, e aquela coisa que a gente vê, o separativismo. Por que você está se separando do mundo? Porque o mundo jaz é seu. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. O que diferencia as nécias das loucas é o amor ao mundo. Ló estava junto com Abraão. Tio, dá para a gente morar junto, mas não, tio, porque meu povo fica discutindo com o teu, a minha mulher quer mais alguma coisa, que a gente só está debaixo de tenda, só anda para aqui e para lá, a gente quer se aquietar no canto, a gente quer criar raiz. Aí foi para a divisa de Sodoma e Gomorra. Perdição de Ló foi ter saído dos braços de Deus. A perdição do povo de Deus é se afastar debaixo das asas do Senhor, seguir os seus próprios caminhos e os seus próprios pensamentos. O mundo está entrando dentro da igreja. Era para a igreja estar entrando no mundo. Jesus vai voltar, queridos. Sejamos, pois, prudentes. E ao mesmo tempo, que eles nos vejam como? Entenderam? Vamos lá, continuando o pensamento, ele diz assim: mas as prudentes, as 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando com si as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Então dá a entender que elas levaram as lâmpadas, mas não levaram consigo azeite. Mas essas lâmpadas estavam acesas. Mas elas estavam acesas. E eu quero dizer até uma coisa interessante, que olha, a diferença do pensamento desta parábola é justamente nesse ponto. Vamos lá? Olha só. Tardando o esposo, todas dormiram. Quantas dormiram? Então significa aqui que é morte. Não, sono. Todas dormiram, todas morreram. Você vai morrer, eu vou morrer, o Senhor pode não voltar agora. Você e eu podemos ir ao pó da terra, e Jesus, antes da volta de Jesus. O grande que está aqui: o esposo ou o noivo vem, e ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, as virgens ressuscitarão primeiro. E aí, meus queridos, há o quê? Ressuscita-se aqui as nécias e as prudentes. Quando dormimos, quando morremos, Jesus Cristo virá. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Orem, busquem enquanto você e eu estivermos vivos, para fazermos parte
do grupo das 5 prudentes que vão ressuscitar no momento da volta de Jesus na primeira ressurreição. Porque todos ressuscitarão, uns na primeira ressurreição e outras na segunda ressurreição. As nécias, elas ressuscitarão na segunda ressurreição. As suas candeias, se você observar, as suas lâmpadas ainda estão. Queridos, isso é muito importante, eu peguei aí. As nécias ressuscitarão na segunda ressurreição, e as suas lâmpadas, por quê? Porque no céu nós teremos 4 grandes surpresas. E aí essa 4ª surpresa. Primeira surpresa, eu está lá. Amém? Segunda surpresa, você vai estar lá. Aí eu digo, opa, meu irmão está aqui. Terceira surpresa, fulano não está. 3 grandes surpresas. A 4ª surpresa está onde? A 4ª surpresa, meus queridos, vai ficar com as nécias. Sabe o que é? Eu vou ressuscitar achando que estou fazendo parte da primeira, e a grande decepção, eu não estou lá. Muitas pessoas, muitos adventistas, muitos pseudo-cristãos ressuscitarão na segunda ressurreição, na certeza de que estão ressuscitando na primeira. E aí vai acontecer o que está escrito: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor. Olha, querido, isso daqui não é brinquedo não. Em teu nome nós fizemos maravilhas, nós demos de comer a quem estava com fome, demos de beber a quem... Nós fizemos tantas coisas em teu nome, Senhor, por que nós não estamos aí? Quem faz é crente. Quem vai fazer isso aí são as virgens que estavam aqui no momento que tinham também a sua escolha. Então essa parábola abriu os meus olhos e disse: Senhor, que eu quero, agora que eu quero participar da primeira ressurreição mesmo, agora que eu quero, porque senão eu vou morrer achando que estou salvo e estou perdido. Quantos estão aqui na igreja achando que estão salvos, e no fundo ainda tem um pecadozinho acariciado? Ontem eu falei na igreja que Isaías diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é isso? E eu falei que não era bem assim o que Isaías estava querendo dizer. Vou explicar para você. Davi, um homem segundo, ungido, escolhido. Davi, o que é que ele fez? Sabemos o que ele fez, não sabemos? Separou-se de Deus? Espera aí, o pecado não fez separação? Deus não me escuta porque o pecado separa. Eu não vejo o Criador porque o pecado separa. Eu não vejo o anjo porque o pecado separa. Não é por aí? Mas aí o que aconteceu? Que Davi estava com aquele pecadão na frente dele, não estava ou não estava? Estava arrependido? Estava arrependido? Pecadão na frente dele. O que aconteceu? Lá vai Deus. Olha só, como o pecado não separa Deus do homem, separa o homem de Deus. Vou explicar. Lá vai Deus, através do profeta dele, vai lá buscar, passa pelo pecado do camarada, vai lá falar com o camarada. Profeta Natan. Hã? Davi, aconteceu assim, assado. Vocês conhecem a história? Quantos conhecem? Conheceu assim, papapá, papapá. Aquele rapaz fez isso. Aquele rapaz precisa o quê? Ele precisa morrer. Davi era o quê? Era eu. Quando olho para os outros, Davi
era o justo. O homem que era visto, o homem justo. O homem, todo mundo olhava para ele, rapaz, esse homem é de Deus. Esse homem, esse camarada deve morrer. Davi, esse homem é você. Eu quero dizer para você que o pecado de Davi não foi motivo para Davi se perder, foi motivo para Davi se arrepender. Que a separação ali estava acontecendo se Davi continuasse a pecar, continuasse sem se arrepender. Aí o desdenho, a falta de arrependimento, a rebeldia separa você de Deus. Porque quando o homem pecou, o homem teve de Deus o consentimento, ou seja, a aliança foi feita por Deus, não foi feita pelo homem. Quando o homem pecou, Deus foi lá e disse: Adão, onde é que tu está? Eu comi da árvore e tal. Quem foi que disse, Adão, que tu estava nu? Quem foi que mandou? Rapaz, Adão, que é isso, Adão? Vem cá, rapaz, não tem medo de mim não. Deus não se separa de você por nada. Aí está o meu amigo, servo do Senhor, chamado Paulo, que diz assim: nem a altura, nem profundidade, nem potestade, nem coisa nenhuma. Olha só, querido, isso é profundo. Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só tem uma, e está explicado. O que é? O pecar contra o Espírito Santo. E o que é o pecar contra o Espírito Santo? Não fazer o que Davi fez. Davi, quando o homem chegou, ele disse: Davi, é você o cabra. Natan foi o papel do Espírito Santo, foi o instrumento de Deus. Davi imediatamente, meus queridos, fez o quê? Lançou o seu rosto por terra e arrependeu-se amargamente, assim como se arrependeu Pedro, assim como se arrependeu Paulo, assim como se arrependerá ou se arrepende você. Então as prudentes, elas vivem uma vida de arrependimento. As nécias vivem uma vida de desculpas. Vão morrer nas desculpas. O Senhor entende, o Senhor sabe, o Senhor vê a minha necessidade, o Senhor sabe da minha fraqueza, o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor se... E aí vai na desculpa, a mesma desculpa que fez Eva: olha, eu comi da árvore porque a serpente me enganou. Aí vem Adão: não, eu comi da árvore porque... Desculpa. Naquele dia, naquele momento, naquela hora, Adão tivesse: Senhor, me perdoa, Pai, eu errei. O perdão era dado, mas não foi pedido. Perdão só não dá se você não pedir. Pedi, buscai, batei. Porque aquele que pede, o que busca? Oh, meus queridos, essa é a verdade. Então as nécias estão no patamar, nesse momento, das prudentes. Tem o Espírito Santo, tem a mesma oportunidade, cantam, louvam, leem a Bíblia, pregam, fazem tudo. Mas no seu coração ainda não fizeram a entrega. Pode ser que eu esteja falando nessa noite com uma nécia. Pode ser que nessa noite eu esteja falando com você, que está lutando, que quer ser diferente, que quer ser mais forte. Pode ser que eu esteja falando com você nessa noite, que olha para si e diz: Senhor, agora que eu vi que eu sou uma nécia. Pode ser que eu esteja falando com você que diz: Senhor, está com 30 anos, 20 anos, 2 anos, 10 anos, 5 anos, não sei, que eu tento ser um cristão, tento ser uma cristã e não consigo. Pode ser que eu esteja falando com você que nessa noite está cheio de dúvidas na sua cabeça. Pode ser que eu esteja falando com você nessa noite que está se achando salva já. Eu quero que você entenda duas coisas. O Espírito Santo trabalha no seu coração do mesmo jeito
Ele não deixará de trabalhar no seu coração, de pedir a você: filho meu, dai-me o teu coração. Ele não vai deixar de fazer, sabe por quê? Porque Ele ama você. Não existe uma coisa no universo, não existe no universo um ser mais precioso no universo do que você. Acredite nisso. Sabe por quê? Porque o Criador do universo se fez carne, veio, ficou no seu nível, sofreu, apanhou, mas te amou e morreu por você. Ele morreu por mim, morreu por você, para dizer para você que você é mais precioso do que o que tem de precioso no universo. Você é mais, eu morro por você. Você sabe, quem é pai, quem é mãe, principalmente quando o filho é pequenininho, porque às vezes o camarada cresce e fica rebelde e dá assim um certo desconforto ao pai e à mãe, não é? E o pai às vezes fica chateado com ele e diz: rapaz, para que foi que eu perdi tantos anos de vida cuidando desse menino, e esse menino agora é rebelde comigo? Mas qual é o pai e qual é a mãe que, quando o seu filho pequenininho, não dá a vida por ele? Qual é o pai e qual é a mãe que não dá a vida pelo seu filho, principalmente quando ele é pequenininho? Jesus dá a vida por você quando você é pequeno, quando você é adulto, quando você é velho. Jesus dá a vida por você porque Ele ama. Isso mostra que você é importante para Ele. Então, nessa noite, meu querido e minha querida, que a parábola das 10 virgens tenha dito para você o seguinte: primeiro, que você precisa fazer parte das prudentes, que você precisa ouvir sempre a voz de Deus, que você precisa entender que Deus é tudo para você, deve ser tudo para você. A segunda coisa que você deve entender nesta noite é que Jesus está perto de voltar. E durante este mundo tribulado, esse mundo cheio de confusão, Jesus vem ser a luz no meio da escuridão. Jesus vem ser o farol a iluminar no lugar escuro, nas tempestades da vida. Jesus, sabe o que Ele é? Ele é a luz do mundo. Quando eu ouvi essa música ela me tocou profundamente. Eu vou interpretar, vou cantar um pouco aqui para vocês, e eu espero que ela toque a sua vida. E no momento em que você ouvir, o quarteto vai cantar mais uma vez, hein? No momento em que você ouvir essa música e você sentir no seu coração, de verdade, só faça isso se realmente você não se constrange. É entre você e Deus, sabe? Já aconteceu Deus estar na igreja sentado ouvindo a pregação e o pastor fazer aquele apelo e eu não estava com vontade de ir, sabe? Não estava. Mas como todo mundo se levantava e olhava para mim assim: Calixto, eu vou. Eu não quero que aconteça isso hoje aqui. De verdade. Se você entendeu o que foi pregado aqui, se mexeu com você, se o Espírito Santo realmente tocou no seu coração nessa noite, porque se ele não tiver tocado agora, ele vai tocar amanhã, vai tocar mais tarde. Você ainda está vivo, tá bom? Mas no momento que eu começar a cantar e você vai ouvir essa música, se o Papai do Céu te chamar, eu queria orar por você. Mas venha com um propósito, venha com uma decisão: Senhor, eu vou fazer parte daqueles que vão estar à tua direita. Mas se você não sentiu novamente: Senhor, eu quero fazer parte, me prepara ainda, Pai, me ajuda. Pode ficar sentadinho ou pode vir com a decisão de ou que já vai fazer, ou de quer que o Senhor prepare para que você faça, mas que você venha consciente do convite que eu estou lhe fazendo. Eu vou cantar nesse momento uma música que tem como título Jesus, a luz do mundo, o farol. Uma certa vez, um homem me contou uma história. E essa história
Eu escutei há aproximadamente 30 anos atrás. Desde então ela não saiu mais da minha mente. Eu era jovem, tinha aproximadamente uns 16 anos. E na idade de 16 anos, é aquela idade chamada a idade da aborrecência, em que a gente fica trevaleando para lá e para cá. Os hormônios estão aflorados. E o meio onde a gente vive realmente é interessante, né? Nós somos bombardeados por todos os lados, queridos. Eu quero dizer para você que o cristão, ele tem um amigo. Um amigo. E esse amigo chama-se Jesus. Porém, ele tem inimigos. Eu vou colocar 5. O primeiro inimigo é a família. Você sabia que a família pode ser inimiga? A segunda família, segundo inimigo, são os, entre aspas, os amigos. Terceiro inimigo é a esposa ou o esposo. Quarto inimigo, os filhos. O quinto inimigo e mais cruel, esse é pancada. Quem é? Quem é? Eu. O eu é ele todo dia que eu tenho que matar. Todo dia eu tenho que matar o meu eu. Eu tenho que subjugar o meu eu. Todos os dias eu tenho que dizer: Senhor, eu te aceitei como meu Salvador. Eu não quero morrer, eu quero viver, me mata. Porque se eu quiser viver por minhas coisas, eu vou morrer. Mas se Jesus Cristo me matar, eu vou viver. Então é uma luta constante do eu com Deus. E no momento em que eu quero desistir, Papai do céu olha para mim: meu filho, a minha graça te basta. Nessa noite pode ser que eu esteja ainda falando com alguém, sabe, que esteja dessa forma, lutando com o seu eu há 30 anos, há 10, há 5, há 2, há 3, não sei, mas não se sente nova criatura. Jesus está dizendo nesta noite: aquele que está em Cristo já é nova criatura. Você não vai se tornar uma nova criatura, já é. Você tem que lutar para continuar sendo esta nova criatura. Você entendeu essa mensagem agora de novo? Que Jesus está querendo dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, minha querida amiga, que Ele tem um pacto com você. É com você esse pacto. E só quem quebra esse pacto, só quem quebra é você. O diabo não quebra pacto. Com você e Deus, ele não vale nada, não pode nada. Deus é Deus. Qual é o inimigo de Deus? Deus tem inimigo? Tem? Vocês acham que o Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, o todo, tem inimigo? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quem é o nosso inimigo? Eu, porque o diabo não pode nada. Ele só pode se eu me afastar do meu amigo. Por isso que Abraão foi considerado amigo de Deus,
Por isso que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Vai acontecer, irmãos, pode acontecer um dia. Eu quero, meu Senhor, que todos os que estão aqui e os que não estão estejam um dia ao lado direito do Senhor, e eu quero estar lá. Sabe para quê? Porque eu sei que um dia eu vou ouvir a minha história. Hoje pode não valer nada. Hoje a minha história e nada é a mesma coisa. Mas pode acontecer, vai acontecer um dia, que nos autos dos livros sagrados vai estar o meu nome lá. E João Calixto lutou com Deus e venceu. Jacó lutou com Deus. Agora eu quero que você coloque o seu nome nesse versículo. Como é o seu nome? Como é o seu nome? Então você vai dizer: eu, Gabriel, lutei com Deus e vencerei. Coloque o seu nome aí. E Maria, e Francisca e José, olha só, no dia em que eu chegar lá no céu, amém? Você também. E vou olhar os autos dos livros, aí eu vou ver a genealogia. Aí lá na genealogia, vocês já viram aquela a genealogia? E aí, vai lá. E Jabes, no meio da genealogia de Crônicas, já viram 7? E Jabes orou a Deus e foi um homem grande. Aí no meio da genealogia, aqueles livros sagrados, tal. E João Calixto lutou com Deus e venceu. Você quer que o seu nome esteja no livro da vida? Você quer que o seu nome esteja no livro da vida? Quem quer? Já está. Eita, já está. Papai do céu só está dizendo para você: filho, presta atenção, para terminar. Filho, permaneça até o fim e será salvo. Cuide para que ninguém tome e apague o seu nome do livro que já está escrito lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu não sei por qual motivo o Senhor me trouxe aqui, mas o Senhor sabe. Eu agradeço a Ti, Senhor, por nesse momento ser o porta-voz para dizer aos meus irmãos que eles devem permanecer firmes, tendo ao Senhor como amigo. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa cada pessoa que está aqui, leva de volta aos seus lares, guarda, protege e prepara-os cada dia, Senhor, para o encontro contigo, em o nome de Jesus, amém, amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.